E como é que tá, Zazão? Grande Dalton, tudo bem? Tô Me bem, e escuta você? bem ou não? Tá escutando ótimo. Tá Tudo ótimo, bem, ótimo. graças a Deus. Tudo Tá bem, me, graças a Deus. tá me ouvindo legal aí também, Ótimo, ótimo. tá? Pessoal, vocês estão ouvindo a gente legal? Opa, deixa eu consertar isso aí. Vocês estão ouvindo a gente legal aí? Dá um ok aí pra nós, tá? Pessoal, estão ouvindo a gente legal? Ok. Dá um ok aí. Ok, ótimo. Então, pessoal, bem-vindos mais uma live, né? Muito obrigado, Zé Fernando, nosso amigo de São Paulo, né? E chegado ali do nosso outro amigo e irmão Marcelo Mansen. E passando aí por esse tempo também, né, Zé? De resguarde, né? Esse confinamento aí, esse isolamento que acabou virando um confinamento, né? Como é que tá São Paulo aí? Como é que tá essa região aí, Zé? Rapaz, a gente está vivendo uma situação muito sui generis, né? Acho que a humanidade está passando por algo, quer dizer, seria lugar comum eu dizer que é algo que nunca aconteceu, porque nunca aconteceu, né? Da maneira como está acontecendo na história da humanidade, na história moderna da humanidade, nada parecido aconteceu, né? De todo mundo tá forçado a ficar dentro de casa. Na verdade, tem muita gente fora de casa, eu estava escutando rádio agora mesmo, agora há pouco, e principalmente nas periferias, nas comunidades, nos bairros mais distantes ou nas pequenas cidades, tem muita gente na rua, tem muita gente que não tá respeitando muito essa questão desse isolamento, né? Mas quem pode está isolado. Eu diria que um percentual grande da população tá isolado socialmente, mas pelo que eu escuto do rádio, pelo que eu vejo das notícias, também tem muita gente na rua, apesar do comércio estar fechado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados, o comércio ter sido fechado por ordem dos governadores, né? Mas ainda não teve aquele lockdown total, né? Ainda tem muita gente na rua ainda. Não sei qual vai ser o efeito disso no médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Tem muita opinião divergente aí, tem esse monte de cientista falando que pode ser um problema muito sério, tem um monte de gente falando que não, que o problema da economia pode ser pior do que o problema na saúde, enfim, tem uma discussão ideológica, virou uma briga política, Ó, aqui no Brasil deixou de ser um problema da ciência da lógica ou da razão e virou uma briga política, né? ó. Entre pessoas, então, e a população está no meio disso tudo, né? Acho que é uma questão de bom senso de cada um agora para ver que atitude que vai tomar. Eu optei por ficar em casa, minha família está em casa, minha filha está na casa dela, com o marido dela, enfim, a gente optou por ficar isolado, né? Sim, sim. E eu acho que é a atitude mais correta a fazer. Eu acho que o bom senso agora, né, Zé Fernando? Segurar um pouco, né? Pelo menos por essas 2 semanas, como foi dito, né? Aguardar. E depois desse pronunciamento aí do presidente, não estou querendo dizer se está certo ou está errado, não cabe a mim, né, a julgar, e não estou aqui para isso, só perguntando, o pessoal, você acha que mudou um pouco o entendimento, baixou um pouco a poeira, ou você acha que as pessoas continuam com medo e a maioria, a grande maioria, prefere se isolar por enquanto aí, né? Rapaz, eu não sei dizer o sentimento dos outros. Acho que cada um vive numa bolha, né? Cada um vive naquela bolha de pessoas que se relacionam com você dentro da internet, no seu Instagram, no seu Twitter, as pessoas que você convive, né? Em linhas gerais, se você olhar o que a mídia diz, o que a maior parte das pessoas estão dizendo na internet, pelo menos na bolha que eu frequento, a reação a tudo ao que foi dito pelo presidente é absolutamente terrível, né? A percepção geral, da onde eu frequento, do mundo que eu vivo, é que foi uma atitude absolutamente infeliz, a maneira como ele fez e que por isso é responsável e pode acabar gerando um problema muito grande para o país. Agora, tem gente que pensa do outro jeito, tem gente que pensa que não. Eu não sei, eu acho que o presidente tem uma popularidade muito grande, tem uma série, os seguidores dele que o seguem de forma fiel, e quando ele vem na televisão e diz que é uma gripezinha, é um resfriadozinho, as pessoas acreditam e saem à rua, né? Quer dizer, relaxam
as atitudes que estavam tendo com relação àquilo e começam a se expor, né? E no meu modo de entender, tirando o lado ideológico, tudo, quem sou eu? Mas eu acompanho o dashboard que está acontecendo. Você vê, os Estados Unidos hoje estão com 80, quase 80 mil casos, né? Os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. Quanto tem? 350 milhões de habitantes, né? Isso. Os Estados Unidos tem mais casos já em 10 dias do que a China teve no período inteiro do coronavírus, né? A China teve 70 e poucos mil casos. Os Estados Unidos já tem um número de mortos absurdo. A Itália tem mais mortos do que a China teve. A Espanha já tem mais mortos do que a China teve. Então, nós estamos falando de um país que tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas contra países que têm menos da população do estado de São Paulo. Então, eu acho que primeiro, é muito prematuro tratar esse negócio do que deve ser feito. Eu acho que a gente tem que seguir o que a ciência diz, o que os médicos dizem, o que as pessoas mais respeitadas e que conhecem esse mundo estão dizendo. Olha, fique em casa, se isolem. Sim. Não adianta você falar em isolamento vertical, deixe os velhos isolados e as pessoas que estão boas saem para trabalhar. E na hora que você voltar para dentro de casa, como é que faz? Como é que você vai manter os seus idosos isolados? Entendi. Enfim, eu sinto que é uma decisão difícil, é uma situação complicada. O Brasil está numa situação muito complicada. Não sei aí nos Estados Unidos, o mundo está numa situação complicada, né? Mas em outros países foi feito um lockdown total, né? Você vê Espanha, Itália, tomaram as atitudes agora, tendo em vista o pânico que se instalou e a quantidade de pessoas que estão morrendo, né? Sim. Nesses países fez o lockdown total. De tudo que eu escuto, eu já fiz várias conferências, tive várias reuniões com pessoas da área de comércio. Eu tive uma reunião com uma pessoa extremamente proeminente aí no mundo do varejo, e a percepção que eles têm é que a gente vai ter mais 2 semanas aí de um lockdown meio forçado. E dependendo do que acontecer no Brasil ao longo desses próximos dias, é o que vai definir se a gente vai entrar realmente numa situação complicada, como é a que está acontecendo na Itália, na Espanha, ou se a gente vai ter um relaxamento, né? Porque, bem ou mal, o Brasil ainda está com quantidade de casos relativamente pequena comparada com os outros países, 2.000, 2.500 casos, 3.000 casos, e 40 e poucos mortos, né? 48 mortos, 50 e poucos mortos. Quer dizer, 50 e poucos mortos é muita coisa, mas quando você compara com os outros países... Agora, os Estados Unidos, a própria Organização Mundial da Saúde já falou, né? E se você olhar o mapa, se você baixar o dashboard que foi criado pelo ArcGIS, não sei se alguém tem o link aí, mas eu posso compartilhar o link depois, tem um link que te dá um dashboard da situação em tempo real de cada país. A situação dos Estados Unidos está complicado, porque nos Estados Unidos não estão, eu sei que não está vivendo em isolamento total, não é todo mundo que está em isolamento, né? E está explodindo o número de casos, né? Nova York está um absurdo a quantidade de casos que estão acontecendo em Nova York. Minha filha mora em Seattle, a quantidade de casos que tem em Seattle é uma quantidade absurda, apesar que muito aconteceu lá num asilo de velhinhos, que morreram muita gente, mas tem muitos casos. Enfim, só o futuro dirá, né? A gente tem que esperar, contar um pouco com a ajuda divina aí e esperar um pouco, ter calma. Eu acho que ter isso que você falou, ter bom senso. Bom senso. O Carlos, né, tá falando ali de Portugal, que eles estão, né, já há 2 semanas de quarentena e os casos continuam a subir, né? Então pode ver que na região da Europa ali, Carlos, né, vocês estão bem baixo ali, mas estão bem próximo, né, da Espanha e vai subindo ali para a Itália, não está tão longínquo assim, né? Então eu creio que vocês estão bem perto do miolo ali. Então Portugal eu já vi falar também, eu tenho um outro casal de amigo nosso lá, e ela falou que também está muito complicado lá em Portugal, sim. O que eu vi ontem, Zé, nós tivemos uma reunião ontem com um grupo de empresários do Brasil, e claro, né, que existe essa preocupação do vírus se alastrar, mas a preocupação também dos empresários é o seguinte, não estou falando que está certo ou está errado. O que eles estão dizendo é que o Brasil, não sei se isso é verdade, né, geologicamente, pela localização do Brasil, clima, essas coisas, está favorável ao Brasil, né, que parece que evita que a proliferação do vírus, como aqui nos Estados Unidos, né, como na Europa, por causa do clima, né? A gente está aqui no norte dos Estados Unidos,
o clima que parece ser mais propício para a propagação desse vírus. Então, eles estão achando que no Brasil pode ser que não seja na mesma magnitude que aqui nos Estados Unidos. Não sei, né, aqui até que ponto isso também pode ser verdade, mas eles também estão com a preocupação, são duas preocupações que eles estão. Uma delas é esse vírus, né, se alastrar, ele vier a acontecer como aconteceu na Itália, está acontecendo na França, né, na Espanha, né, em Portugal. E uma é o vírus e a outra é as pessoas que não estão preparadas financeiramente para ficar em casa esse período de quarentena, né? Que seja 2 semanas, que seja um mês. E se passar disso, então, eles acham que não sabem o que pode acontecer financeiramente, porque a maioria do Brasil, a maioria do brasileiro, né? No Brasil do brasileiro, claro que tem muita gente com muita condição financeira, mas a maioria da população é salariado, né? Ganha salário mínimo e depende daquele praticamente do dinheiro que ganha pela manhã para consumir à tarde. Então a necessidade ela é visível, ela é existente. Eles estão preocupados, estão falando até em saqueamento, perigoso correr esse risco de saqueamento, ir para as ruas e acontecer isso nos próximos 30 dias. O que você acha que isso pode ser que venha acontecer, Zé? Cara, vou falar a minha opinião como cidadão, né? Eu não me considero uma pessoa, enfim, que não tenho conhecimento médico, não tenho conhecimento científico e não tenho conhecimento econômico. Tenho conhecimento geral do que eu leio, do que eu aprendo, né? Eu acho que sim, o risco de a gente de a gente ter sérios problemas sociais no Brasil, ele é mais do que claro. Se essa situação se estender por mais de 15... Aliás, não precisa se estender por 15 dias, a gente já tem problemas hoje, né? Mas seguramente, se isso se estender por muito mais tempo, a situação tende a piorar, e aí é uma questão natural do ser humano, né? Não sei, acho que foi... Não sei não sei se foi Freud ou Jung, um desses caras, eles definiram lá como é que é a sequência do ser humano nesses casos, né? Tem a sequência lá, começa com um alerta, depois vem a ansiedade, depois vem o pânico, depois vem o terror, né? Numa ordem crescente, né? E quando você quando você parte para o pânico e para o terror no ser humano, tem um efeito muito ruim, porque você pode pegar qualquer filme de Hollywood que retrate essas situações que a gente está vivendo hoje. Quando uma população entra numa situação dessa, ela reage como? Ela reage com as armas que ela tem na mão, começa com saque. Você se coloque no lugar de alguém que mora numa comunidade do Rio de Janeiro, uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, que o cara fala que você tem que lavar a mão e você não tem nem água para lavar a mão, ou a água é tão suja que não dá nem para você lavar a sua mão. E aí o cara diz que você tem que lavar a sua mão ou você tem que usar álcool gel, né? Então, e o cara, ele estava acostumado a vender alguma coisa no semáforo, ele estava acostumado ou no farol, ou ele estava acostumado a sustentar a família dele com a mãe, com o trabalho de diarista, ou com a gorjeta que o garçom recebia. Quer dizer, essas famílias são as famílias que me preocupam, que eu acho que sim, pode acabar acontecendo uma tragédia social no país. Que uma longa duração de um isolamento social de todo mundo, para mim e para você, pode ser ruim, conforme isso for se estendendo, vai sendo cada vez mais difícil, mas as pessoas eu me considero uma pessoa privilegiada, né, nesse sentido, privilegiada no sentido que eu estou passando pelo meu problema, mas tenho uma condição que me permite ficar aqui dentro de casa, e minhas filhas estão dentro da casa dela, minha mulher está aqui comigo, mas no nosso entorno, e não muito longe da gente, a gente já vê parentes passando dificuldade, a gente já vê gente passando por problemas, e é muito difícil. Eu até um dia, eu tive uma iniciativa, eu coloquei um vídeo na internet, foi muito legal até a reação, e onde eu externava exatamente esse ponto que você está falando, né? Que a minha preocupação era com as pessoas que moram lá nessas comunidades, né? Como é que a gente fazia? E a minha proposta era a seguinte: se eu estou aqui dentro de casa, eu estou deixando de gastar em almoços executivos, eu estou deixando de gastar, a maneira de dizer, mas eu não estou gastando em almoço executivo, em jantares, eu não estou gastando táxi, eu não estou gastando transporte, que bem ou mal, tem um dinheiro que eu estou economizando hoje aqui em casa por estar dentro de casa. Sim. Quer dizer, não custa nada eu direcionar um pouco desse dinheiro e adotar uma família ou adotar com cestas básicas para poder ajudar.
Eu lancei essa ideia foi assim, super receptiva, a gente já está com mais de 30 pessoas no grupo, e a gente já conseguiu, hoje eu fechei a contabilidade aqui com o pessoal lá da ONG que a gente se aliou, e a gente já conseguiu doar são mais de 50 famílias que estão sendo assistidas, e tem uma ONG aqui no Brasil que se chama Gerando Falcões, não sei se você ouviu falar. Não. É uma ONG muito forte, ela tem várias subsedes no Brasil todo. Ela é muito séria, o mentor dela era o João Paulo Lerman, da Ambev. Quer dizer, tem gente muito séria, ela é totalmente auditada. O CEO dessa ONG é o Edu Lira, é um cara que veio lá da comunidade também. Então, é uma ONG muito séria. Então, esses caras deu muito certo porque, assim, eu lancei a ideia e a hora que eu comecei a procurar alternativas, eles estavam lançando um projeto, que era exatamente esse projeto da gente adotar famílias. E hoje foi lançado o link, exatamente hoje foi lançado o link, a página está na internet. A meta é chegar a 1 milhão de doações de cesta básicas. Uau. Para atender, são 300 famílias em cada comunidade, são milhares de pessoas. Cada família vai receber 2 cestas básicas durante esses 3 meses. Então, quem quiser contribuir, pode contribuir com R$100 por mês durante 3 meses. Uau. E vai estar adotando uma família. Não, excelente, Zé. Eu quero participar. Quero participar e acho que é a oportunidade que, né, que a gente tem de semear, né, de estender as mãos. Depois você poderia colocar aí o link. Eu coloco. Para a gente né, contribuindo, quem querer contribuir também. Quem pode, né, gente? A gente entende que a gente está em período de emergência. Né, as autoridades estão tratando isso como caso de guerra, né, então estão entrando em um período muito melindroso, onde acabou de falar aqui a Tati, né, que né, muitos são autônomos e vivem de pequeno salário também. Aqui que você falou, né, aquela pessoa que vai no semáforo, que vai defender o seu pão do dia a dia. E ela também disse que já está havendo saqueamento em mercado, né, parece que já houve hoje saqueamento no mercado no Rio de Janeiro. Eu acho que uma forma dessa, né, uma forma da gente estender a mão, isso vai minimizar a dor de muita gente. Né? Porque se não faltar o pão dentro de casa, essas pessoas elas vão... pode conter, né, Zé? Pode esperar um pouco mais para elas ter que sair para a rua para fazer algum tipo de anomalia ou algum tipo de extremidade, né? Então, eu acho que isso é muito válido, essa atitude, né, de vocês aí, e poder estender a mão os que podem, né? Igual você disse, né? Todo mundo que tem esse privilégio de estar em casa num momento como esse. É melindroso, é muito sério, com certeza, né? Vamos colocar aí o link aí, eu quero participar também. Eu botei errado aí, eu botei errado. Pode pôr de novo aí. Eu vi que entrou também aqui a Simone, né? Nossa amiga lá de Portugal. Oi, Simone, tudo bem? Fazemos parte do grupo do Black Belt juntos ali no Brasil com o Paulo. E eu vi também que o Carlos, né, o Carlos de Portugal, colocou aqui que as fronteiras de Portugal estão fechadas. Os países ali da Europa, né, eles estão em um alerta maior do que o nosso, né? Aqui nos Estados Unidos também, as fronteiras também estão fechadas, com bastante voos limitados, né? Bastante países já foram bloqueados para entrar aqui. Inclusive de sair também, né? No sai também não entra. Tem muita gente que para fora, né? Muito americano para fora, que está preso, né? Lá fora e não consegue voltar para casa. Enfim, é um momento de sensibilidade, né? Ele existe. Nesse momento a gente está em alerta, né? Está em alerta e eu acredito, né? Agora a gente é levantar uma corrente de fé e, né, estar linkado aí em oração e pedir para que isso venha passar e que nós possamos, né, primeiro de tudo, sobreviver e tirar o melhor disso, né, Zé? Uma lição melhor nisso, sairmos melhor, né, pessoas melhores e pais melhores, empresários melhores. Você colocou aí, né, Gerando Falcões. Eu errei, é gerandofalcões.com, Corona no Paredão. Tá, depois você só escreve de novo. É que tá duro de escrever aqui, mas depois eu escrevo. Tá bom, depois você põe de novo. Então, o que acontece, gente? Você que está aí, né? Gostaria que você se apresentasse, Zé. O Zé Fernando, né? Ele é executivo de tecnologia e trabalhou nessas grandes empresas, né? Da IBM, na Salesforce e outras gigantes mundiais aí, né? Tem 50 anos de experiência, né, Zé? Mais ou menos? Mais ou menos, quase isso.
Está na estrada, né? Tem uma grande experiência no mundo, né? No mundo executivo. E hoje, o intuito dele estar com a gente nessa live é de compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua tomada, da sua jornada de vida, de experiência no mundo dos negócios. E, embora nós estamos vivendo um momento sensível, mas não podemos tampar nossos ouvidos e que nos bloquear, né? Nos limitar em aprender algo novo, coisas novas. E eu tenho certeza que se houve um momento que a gente precisa aprender coisas novas e está apto, né, a aceitar o novo, tanto, né, na área financeira, na área profissional, na área emocional, acho que esse período é agora. Fique à vontade, Zé Fernando, você pode trazer aí um pouquinho do seu bio aí para nós, para as nossas audiências aí, fique à vontade. Legal, deixa eu só mudar aqui. Eu estava tentando diminuir a tela aqui, tá ok. Bom, primeiro obrigado pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui batendo papo. Essas lives do Instagram são muito legal porque a gente pode... É a maravilha da tecnologia, né? Verdade. A gente poder compartilhar essas informações e estar mesmo num momento como esse, a gente está aqui batendo papo, mas independente da situação que a gente tem lá fora, a gente está aqui batendo papo. Antes de entrar na bio, eu só queria falar uma coisa, lembrando da questão do corona aí. A única certeza que eu tenho, eu acho que todo mundo deveria ter, é o seguinte: vai existir um mundo antes do corona e um mundo depois do corona, né? Assim como existia um mundo antes aqueles que são mais velhos, tem muita gente que é mais nova, né, que não pegou September 11, né, o 11 de setembro de 2000 e 2001, né? Hoje nós estamos em 2019, já são 18 anos. 2020. 2020, já são 19 anos, né? Existia um mundo antes do 2001 e depois de setembro de 2001, né? Totalmente. E eu não tenho dúvida que vai existir um mundo antes desse coronavírus e um mundo depois do coronavírus, né? Um mundo que talvez saia melhor do que entrou, né? A gente até tem discutido muito isso na empresa e acho que tem muitas atitudes assim que o ser humano... Uma coisa boa é que o ser humano está sendo forçado a fazer uma retrospectiva e rever os seus conceitos, seus valores, todo mundo dentro de casa. Acho que isso nesse ponto está sendo legal, né? Então eu acho que pode ter a gente tem que tirar alguma coisa positiva disso tudo, e eu acredito que é muito bom a gente aprender com essas lições. E eu vejo também o seguinte ponto: eu tenho quase 35 anos de carreira profissional, né? Eu tenho 59 anos de vida. Eu comecei comecei minha vida, sempre tive ligado ao mundo de tecnologia, na área de computadores. Comecei a trabalhar com informática, eu já era garoto e eu sonhava. A primeira vez que eu tive contato com tecnologia foi quando meu pai me levou para assistir aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu devia ter 10, 11 anos ali quando eu assisti aquele filme. Aquilo foi em 71. E quando eu vi aquele filme, eu falei, não sei, ficou no meu DNA. Eu tinha que estar ligado em alguma coisa de tecnologia. A tecnologia tinha que fazer parte da minha vida. Aí foi uma coisa foi puxando. Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, que chama Avaré. Fui estudar em Bauru, fiz colégio técnico. Acabei não me formando lá no colégio técnico, mas depois fiz exército, fiz cursinho, depois fui fazer faculdade de tecnologia, fiz análise de sistemas, comecei a trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Shell Química, trabalhei em algumas empresas na área financeira, uma empresa que já nem existe mais, que chama Logicred, aqui em São Paulo. Depois empreendi, tentei ser empreendedor quando eu tinha lá meus 27, 26 anos. Tentei ser empreendedor, construí uma empresa de tecnologia também, naquela época, para vender os computadores que estavam começando a aparecer, os PCs, né? Que estavam começando a aparecer, e a gente trabalhava com PCs. Criamos uma empresa, a empresa foi bem, até que veio o Collor, veio o plano Collor e a gente quebrou solenemente, né? E quebrou não por culpa só do plano Collor, a gente foi incompetente de lidar com aquele momento, com aquela situação naquele momento. E acabou fazendo com que a gente não tinha experiência, não tinha formação, não conhecia o suficiente para poder enfrentar aquela situação, né? E quebramos solenemente. Eu voltei para o mundo corporativo, né? Voltei a trabalhar em grandes empresas, voltei para trabalhar na Lotus,
que é uma empresa que era aí de Boston, ela é aí de Boston, né? É aí fica aí perto da Harvard Square, aí, e fica lá quase no meio do distrito da universidade ali, né? E fui trabalhar na Lotus, que na época fazia um software que chama Lotus 123, muito famoso para quem é mais velho e lembra disso, que foi a primeira planilha de cálculo que as pessoas usavam de forma massiva, né? Hoje todo mundo usa Excel e não sabe. Começou lá atrás com VisiCalc, e depois veio o Lotus 123 e assim por diante, né? E era a planilha que dominava o mundo inteiro, era o software que estava em todos os computadores, né? Eu trabalhava nessa empresa que foi comprada pela IBM em 90 essa empresa foi comprada pela IBM em 92, 93. E aí eu fui para a IBM. E fui galgando posições dentro da IBM. Minha carreira foi sempre na área técnica. Eu atuei em áreas programava no começo da minha carreira, era programador. Depois evoluí para a área de pré-vendas, pós-venda, suporte. Depois virei gerente de serviços. Depois dentro da IBM fui alcançando postos executivos até que cheguei, né, a um posto de gerente de uma unidade de negócios aqui no Brasil. E em 2008 eu recebi uma oferta para a Microsoft, fui para a Microsoft, eu saí da IBM, fui para a Microsoft, trabalhei na Microsoft por 8 anos, também atuando em áreas bem legais, fui executivo da Microsoft, cheguei a gerenciar uma área de indústria, de manufatura para todo o Brasil e Cone Sul, e aí saí da Microsoft em 2008 e voltei para a IBM. Voltei para a IBM em 2008 e fiquei na IBM agora até 2017, quando eu decidi sair da IBM, me aposentei, eu sou um aposentado da IBM, né, e fui arriscar uma nova etapa da minha vida profissional na Salesforce, que é uma empresa totalmente nova de tecnologia, que criou o modelo software como serviço, de você comprar o software como serviço, né? É a maior empresa de CRM hoje, de Customer Relationship Management, do mundo hoje, mas ela não é só isso, ela tem outros produtos, né? Mas ela começou com esse software de CRM, e ela criou esse modelo de negócio que a gente chama de que é o SaaS, para aquele que não sei se todo mundo está acostumado, mas quando você compra hoje qualquer coisa na nuvem aí, um software que você paga mensalmente, você tá comprando um modelo de software que foi criado pela Salesforce lá atrás. Foi a Salesforce que criou esse modelo, né? Fantástico. E eu fui trabalhar na Salesforce, que a Salesforce tem uma pegada muito forte de startup, né? E fui trabalhar, fiquei 18 meses na Salesforce, mas acabei não me dando bem, não. Acabei tendo problemas lá, não por culpa da Salesforce. A Salesforce é uma empresa maravilhosa. Eu acabei não me adaptando, problemas pessoais, acabei tendo que sair. Eu fui convidado a me retirar da empresa. E é isso, quer dizer, então, em termos de carreira profissional, né, eu tenho quase 35 anos sempre trabalhando em grandes corporações, com um pequeno período ali trabalhando como autoempreendedor, né, e tendo uma experiência muito ruim lá atrás como empreendedor, né, naquela época do Collor ali. E já vivi algumas coisas que são até piada, né, as coisas que eu enfrentei ao longo da minha vida, muitos aí não sabem, mas a gente tinha inflação no Brasil de 11% ao mês. Né? A gente tinha, em 1971, o PIB do Brasil, aliás, inflação não, desculpa, falei errado. O PIB do Brasil, em 1971, quando eu tinha 11 anos, eu estava pesquisando aqui outro dia, ele cresceu 11%. O PIB do Brasil, em 1971, crescia a 11% ao ano. Tá? Com uma inflação de 19% ao ano. Né? Então você imagina o que isso significa, né? A gente está vivendo a situação que a gente vive hoje. Imagine se a gente tivesse continuado aquele crescimento. O Brasil foi o país que mais cresceu ao longo desse período. Cara, e eu vivi coisas assim que são fantásticas, né? Que eu considero ter sido um privilégio de ter visto, né? Eu vi o homem pisar na lua pela primeira vez. Eu lembro até hoje, eu estava sentado no colo do meu pai, sem televisão. Quando a gente assistiu na televisão o homem pisando na lua. Quer dizer, assim, eu acho que quem viveu como eu, quem é baby boomer como eu, que veio da década de 60 até agora, viveu assim coisas maravilhosas, né, cara? A tecnologia, a evolução tecnológica. Quando eu comecei a trabalhar com computador, a gente trabalhava com computador com cartões perfurados, né? E a gente tinha aqueles cartões perfurados que um programa nada mais era você pegar um pacote de cartões desse tamanho e você fazia a impressão, você digitava aqueles cartões numa máquina que imprimia aqueles cartões, você pegava aqueles cartões, entregava num quiosquezinho lá, alguém pegava aqueles cartões, colocava lá, depois de alguns dias alguém pegava aquilo lá,
colocava, levava para processar num computador, aquele computador processava, te devolvia uma lista com os erros. Aí você pegava aquela lista, ia ticando ponto linha por linha para poder corrigir, reprogramava de novo, imprimia os cartões, devolvia os cartões, voltava lá para processar de novo. Então, isso era processamento de dados, né? Cura. Quer dizer, um computador que tinha 16K bytes de memória, que era um mainframe da IBM que rodava folha de pagamento da PUC de Campinas, por exemplo. Era uma máquina dessa que tinha 16K bytes de memória, né? É uma coisa, lugar comum também dizer que qualquer telefone celular hoje, qualquer calculadora tem mais poder de processamento do que a nave que pousou na Lua, né? O nosso celular hoje tem centenas de vezes mais poder de processamento do que o computador da nave que pousou na Lua. E os caras pousaram na Lua, né? Então, assim, em termos de experiência profissional, eu vivi essa evolução, né? E quem viveu como eu, quem se lembra como era ir a banco há 20 anos atrás, 15 anos, 10 anos eu ia a banco e ia a banco hoje, quem se lembra como era o telefone na década de 70, um pouco antes da década de 70, eu me lembro do telefone. Eu morei numa cidade pequena, eu morava numa cidade pequena, eu me lembro do telefone que a gente tirava, a gente usava uma manivela no telefone. Uau. O telefone com disco foi instalado na minha casa em 70, quando foi os militares resolveram instalar aquela telefone DDD, né? Era fantástico, a coisa mais maravilhosa do mundo era você poder fazer um DDD, fazer uma ligação DDD para São Paulo, que custava uma fortuna, mas você fazia. Meu pai, quando ele pediu uma ligação, meu pai trabalhava lá no interior, né? E quando ele pediu uma ligação que ele precisava para falar para São Paulo, ele fazia lá na manivela, falava com a telefonista: oh, aqui é o Fernando de tal lugar, eu preciso falar número X de São Paulo, tá? Desligava. Aí, porque como é que era feita a ligação, né? Uma pessoa de Avaré chamava alguém lá na próxima central, que era, sei lá, em Itu, que conectava com a próxima central de Sorocaba, que conectava com a central de São Paulo, que conectava com alguém lá onde ele tinha que ligar. Então, um processo de fazer o interurbano no tempo do telefone à manivela levava às vezes horas, né? Porque você tinha que ter uma linha disponível, porque na verdade era alguém pegando um plug, né? Era uma telefonista que pegava o seu plug da sua linha que estava vindo daqui e conectava no outro plug para conectar você na outra central. Então o mundo funcionava assim, mas ele funcionava. Então, cara, as pessoas não têm noção, muita gente não tem noção do mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo o momento mais privilegiado da história do ser humano. Né? A revolução da indústria 4.0, ela é uma coisa tão maravilhosa quanto a que aconteceu também lá na indústria 1.0. Imagine você no final do século XIX, né, 1890 e pouco, quando começou a aparecer, a energia elétrica foi antes disso, mas quando surgiu a energia elétrica, quando surgiu o vapor, as máquinas a vapor, que propiciaram o surgimento, que teve a primeira onda industrial, né, que aí depois veio a segunda onda industrial com a criação das linhas de produção em massa, e que gerou a linha de consumo, que gerou o consumo em massa também. Agora, tenta se posicionar nesses momentos históricos, né? Você como empresário, imagine você um empresário na sua meia-idade, lá no final do século XIX, você tinha um negócio, por exemplo, que você botava um cara que saía para a rua acendendo a luz do lampião. Aí chega um cara que faz, porra, acabou, cara, agora é luz elétrica, entendeu? Então não vai ter mais emprego para quem ia lá acender luz de lampião, né? Ou para quem recolhia esterco de cavalo na rua. Não tem, porque tem carro. Entendeu? Então, isso foi na indústria 1.0. Na indústria 2.0, na Revolução Industrial, na segunda foi a mesma coisa. Na terceira foi a mesma coisa. E na quarta está sendo a mesma coisa. Né? Então, todo esse mundo que eu vivi me dá a serenidade de poder analisar esse momento e ver que é um momento maravilhoso, onde a gente não podia escolher estar em outro lugar. Não existe lugar melhor para estar do que estar no meio dessa revolução industrial. Atual, no meio hoje. A gente está vivendo a infância da inteligência artificial, a gente está vivendo a criação de um mundo que é um mundo novo, né? Com milhões de oportunidades. De oportunidades, né? Ao mesmo tempo que aquele cara que estava acostumado a trabalhar de uma única maneira e que fazia uma única coisa, né, ele não vai fazer mais. Não adianta você se preocupar agora, hoje em dia, em quanto dinheiro você vai gastar para mandar seu filho estudar em Princeton. Não adianta, cara. Isso é o maior desperdício de dinheiro que você pode... Ok, guarde o seu dinheiro, mas o seu filho vai ter que ter vários skills, ele vai ter que ter hard skills ao longo da vida, ele vai ter que ter soft skills. Ninguém vai conseguir ter mais uma única profissão, né? Você vai atuar em 2, 3 profissões diferentes.
Então, tudo isso para resumir no que eu aprendi muito com isso, e no momento que eu fiquei na rua lá, sem emprego, passei por uma depressão, pô, fiquei triste, estou desempregado, o que eu vou fazer? Apesar de já estar aposentado, mas o que eu vou fazer? E fui me reinventar. Então, esse é um pouco da minha história, né? Da minha história profissional, aí, na minha bio. Não, fantástico, 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 muito enriquecedor, enriquecedor, e ele já está, né, praticamente já respondendo muita coisa que a gente está vivendo hoje, né? Que é como se reinventar em meio à crise. Você já passou aí uma chamada aí, né, uma pincelada, uma parcial de como você já se reinventou, já viu o mundo se reinventando ao longo dessas últimas décadas, né? Essas últimas 3, 4 décadas, o como evoluiu. E igual eu estava falando, Zé, sobre tecnologia, sobre mudança de comportamento, né? As empresas hoje, com esse acesso, né, de tanta informação, tantos dados, o crescimento da tecnologia, a era da inteligência artificial, esse impacto que está vindo aí, né? Por exemplo, agora a gente estava falando ontem sobre isso, que na janela do Vale do Silício, esse impacto da tecnologia, as pessoas estão esperando aí na janela de 10 anos, que é essa década de 2020 a 2030, mas que o calendário do Vale do Silício não são 10 anos, o calendário deles do impacto da tecnologia são 7 anos, né? Mas eu vou dizer para você, pelo que a gente já está vivendo, né, como eles dizem que nós estamos agora dentro do bell curve, ou seja, tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 25 anos, ele vai acontecer agora em 1, 2 anos, né, a projeção. Então, ainda mais agora, com essa crise que não é nenhum fator por pressão de crise imobiliária, por pressão humana, né? Vamos falar desse coronavírus agora, né? Esse problema que nós estamos tendo agora, o mundo tem que parar e reinventar, ou seja, outra pressão externa, né? Tendo que parar, o homem vai ter que usar o que já tem para dar mais uma acelerada, para ter que reinventar ainda numa velocidade muito mais rápida. É mais ou menos isso, Zé? Ou seja, Eu acredito piamente nisso. Eu acho que o que você falou na questão, por exemplo, você deu o exemplo aí do Vale do Silício, né? Da curva de Bell e o tempo não diria de maturação, mas o tempo de sobrevivência das tecnologias ou de maturação das tecnologias ou das empresas, né? Eu acredito piamente nisso também. Eu acho que esse tempo a tendência é cada vez diminuir mais, né? E se você não estiver preparado para essas inovações, essas mudanças, mas não preparado no sentido que você é o cara que vai ficar criando inovações, estar preparado para poder ter a capacidade de se adaptar à nova realidade e estar sempre aprendendo. Não existe mais uma pessoa que possa passar 2 dias sem aprender. Não existe mais, acabei a faculdade, sou engenheiro, não faço mais nada, sou médico, não faço, só vou cuidar da minha medicina, ou sou, sei lá, arquiteto. Isso acabou, né? Esse mundo que a gente conheceu anteriormente acabou, principalmente por causa do tudo que você mencionou. Inteligência artificial, todas essas disciplinas que estão vindo aí, né? E é pior, né? Porque a gente a gente nem citou um ponto aqui, que é, por exemplo, a computação quântica, né? Que a hora que a computação quântica se estabelecer como uma realidade comercial, o mundo vai sofrer mais uma revolução muito mais forte do que a gente está vivendo hoje. Né? Porque a computação quântica vai mudar a forma como a gente entende a relação das pessoas com a tecnologia. Né? Vai mudar radicalmente. Quem não leu ainda, leia, procure os papers, procure os TEDs de computação quântica no YouTube. É um tema meio espinhoso, às vezes é um tema meio árido, porque às vezes é difícil de entender, porque na verdade é meio louco, né? Você falar porque na verdade a gente sempre aprendeu que um elétron, você podia ter um elétron, ou ele era positivo ou ele era negativo, né? Você não tinha ele tendo os dois estágios ao mesmo tempo, né? A computação quântica quebra isso, né? Você tem o mesmo elétron com os dois estados ao mesmo tempo. Você pode ter 2 elétrons ocupando o mesmo espaço. É completamente maluco isso. Né? A gente aprende a vida inteira que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Na física quântica isso
isso não existe. Dois copos ocupam o mesmo espaço, né? E assim, multiplica por milhares de vezes a capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então eu fico imaginando que daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai ter na palma da nossa mão alguma coisa que tem milhares de vezes a capacidade de processamento que a gente tem hoje, né? Então, o que você imagina que possa acontecer daqui 10, 15 anos? O que vai acontecer com a humanidade, né? A gente tem que estar preparado, né, cara? E tudo isso que você falou faz... O negócio, sem te interromper, é que quando a gente fala, né? Antigamente, quando a gente falava de 10 anos, parecia infinito 10 anos, né? Hoje 10 anos passa rápido. E pela tecnologia, 10 anos realmente se tornou algo muito longe. Porque nesse calendário nosso, nós vamos ter muita surpresa. Né, Zé? Nesse calendário ainda, dentro desse calendário aí de 10, essa década nova de 2020 a 2030, nós vamos ter muita surpresa. Quanto mais você escuta, né, você... Falou. As notícias e você vê esses caras que estão hoje à frente de tecnologia, você vê o Elon Musk, você vê a SpaceX, esse monte de coisa acontecendo, a Google, a Netflix, os engenheiros hoje o Facebook, queira ou não, né, eles estão com 2.500 engenheiros trancados ali no Vale do Silício, engenheiros de alta tecnologia estudando dia e noite, projetando e reprojetando para novas novidades, novas tecnologias, coisas novas para ser lançadas no mercado nesses dias próximos aí, né? A partir de 2020, que é agora que eles estão, né? A partir de agora, a qualquer hora, podemos ser nos surpreendidos aí, né? Com muita coisa, né? Diz que as maiores 20 empresas do planeta que vão reger o mundo ainda não foram lançadas, mas já estão prontas. Então, assim, é assustador. A questão aqui não é trazer nada para assustar o povo, mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos, sim, em um período de transição e agora é hora, sim, de atentarmos, né, para voltarmos a uma atualização, saber o que está acontecendo aí. Tem muita gente querendo se reprojetar, querendo se lançar, melhorar o seu negócio, querer investir muito dinheiro, além do seu tempo, mas qual é a dica que você daria, Zé, para essas pessoas e essas pessoas que estão querendo agora se reinventar, sair agora, quando sair dessa quarentena aí, tem gente já, andei conversando com várias pessoas, estão buscando uma coisa ali, é bom buscar conhecimento sim, mas, sabe, o que você acha que essas pessoas deveriam fazer? Claro que não fazer nada ainda é o pior cenário, é isso? Vou dizer o que eu faço, né? Eu acho que não tem receita para ninguém. Eu vou dizer como eu ajo, como eu acho que é legal que se faça, né? Primeiro é estudar muito, ler muito, estar super informado, saber o que está acontecendo, mas tentar ficar um pouco longe também das notícias do coronavírus, senão o cara enlouquece, né? Porque se eu ficar o dia inteiro ligado na Globo News aqui, eu tenho um infarto de noite, né? Não consigo dormir de noite. Mas, enfim, investir em educação, em coisas que tragam sentido para você como ser humano, para enriquecer o seu patrimônio cultural, para te ajudar, para te dar embasamento para tomar as decisões, né? Então, se você é uma pessoa da área de comércio, você está envolvido em comércio, você tem que entender quais são as tendências que estão acontecendo no mundo do comércio. Se você está na área industrial, mesma coisa, seja qual for. Agora, seja qual for a área, você tem que estar sabendo que hoje em dia o cliente tem que estar no centro de tudo e não mais naquele sentido idiota de que o cliente tem que estar no centro de tudo, só da porta para fora. É que a jornada do cliente, você tem que entender a jornada do seu cliente, você tem que atender o seu cliente e trazer sucesso para o seu cliente. Você só vai ter sucesso se o seu cliente tiver sucesso, né? Então você tem que estar preparado, porque essa curva que a gente está enfrentando, ela vai acelerar, né, cara? A gente vai sair dessa crise. Essa crise vai acabar. Vai chegar uma hora que as pessoas têm que comer, têm que se vestir, têm que comprar, vão ter que se divertir, pode cair o emprego, mas depois volta. As pessoas têm que ir no médico, as pessoas têm que comprar carro, comprar pneu, Exatamente. sabe? Tudo vai, dentro do seu tempo, vai voltar.
E quem tiver mais preparado, com melhores ferramentas, para poder, e com mais criatividade para poder enfrentar esse momento, vai sobreviver. Eu vejo hoje aqui, por exemplo, a quantidade de coisas que eu recebi, o pessoal do SEASA aqui em São Paulo, eu achei super, super legal, porque o que os caras estão fazendo? Eles estão alguns deles, que já foram assim super rápidos, alguns donos daqueles bootzinhos que tem lá no SEASA, aqui em São Paulo, os caras já começaram criaram já um folderzinho, mandaram, eu já recebi do meu síndico aqui, que colocou no grupo nosso de WhatsApp do prédio, que o cara já está entregando verdura na sua casa, entendeu? Uau. Então você já compra direto do SEASA. Mas Uau. Eu já fiquei pensando, cara, o que vai acontecer? Antigamente você ia na feira ou ia lá no Pão de Açúcar comprar. Agora, a hora que acabar esse negócio, esse cara pode... Se ele criou uma freguesia, se ele conseguiu criar uma freguesia digital nesse momento, ele pode continuar esse negócio, cara. Verdade. Ele pode deixar de vender para o feirante e vender direto para o cliente, né? Então, assim, resumindo, é estudar, aprender, ter as ferramentas, obter as ferramentas para você poder chegar e tomar as decisões corretas no momento correto. Conseguir olhar um pouco adiante, né? E fazer apostas. Poder vislumbrar um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Porque as surpresas vão acontecer. Quem podia dizer que a gente já está na situação que a gente estava, né? O ano começou super calmo, mas olha, pega de janeiro, dia 1º de janeiro até agora, a quantidade de M que aconteceu, né, cara? E quem poderia dizer que o mundo estaria na situação que está hoje? Não. A gente fez uma série, nessa empresa que eu tô, a gente fez uma série com o Amir Klink. O Amir Klink, aquele cara que atravessou lá o Oceano Atlântico, remando, né? Sim. E a gente gravou vários vídeos com ele e fez uma série. E tem uma frase que ele fala que é muito gozada, assim, eu não sei se é exatamente isso, mas ele diz, não acredite na calmaria, né? Não existe... Se está muito calmo, cara, se prepare para a tempestade, porque ela vai vir. É questão de tempo. Né? Não existe só o oceano azul. Né? Você tem que estar preparado para enfrentar os seus problemas. Né? Então, o que eu tô fazendo é tentando manter a sanidade nesse momento, né? Tentando manter a ansiedade baixa, que é quase impossível, e trabalhando muito, né? Trabalhando muito aqui em casa, e tenho tentado ler o máximo possível, me educar e me preparar para o que vem por aí. Porque decisões vão ter que ser tomadas, né? Eu sou empreendedor hoje, então dependendo do que acontecer, eu vou ter que tomar decisões difíceis. Pode ser que eu tenha que tomar decisões difíceis. Pode ser que eu tenha que diminuir o meu nível de investimento e isso vai significar que pessoas perderão suas posições na onde eu empreendo. Eu não sou um grande empreendedor, eu sou um pequeno empreendedor, mas tem gente que trabalha comigo. Então isso pode impactar a vida das pessoas. Né? É lógico que a gente tem um colchão que consegue durante um tempo segurar e que consegue navegar esse mar aí por enquanto. Mas eu já tenho que estar pensando qual que é o cenário pessimista, qual que é o cenário otimista, né? E qual que é o cenário do meio. Né? O que eu vou fazer se a coisa ficar ruim, se a coisa estiver mais ou menos. Né? Se eu sou um empresário, eu já estou tomando todas as ações, já estou cortando meus custos. Não estou dizendo mandar as pessoas embora, mas eu já estou tomando todas não investindo em coisas desnecessárias, não tendo gasto desnecessário, né? Tendo o controle absoluto dos meus custos, das minhas saídas. Agora não é hora de fazer loucura, agora é hora de controlar, né? Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, eu acho que não tem uma fórmula, né, cara? É enfrentar essa situação com a maior resiliência possível e com otimismo, né? Porque se você tem um mindset pessimista e, pô, só vai dar errado, tá tudo errado, para mim só dá errado, a culpa é do coronavírus, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Dória, a culpa é do Trump, pô, cara, você vai ficar se matando, você vai ficar o tempo inteiro jogando a culpa em alguém e não vai resolver o seu problema, né? Verdade. É. Verdade. Sem autoajuda também, eu odeio autoajuda e se tem uma coisa que me irrita é autoajuda, entendeu? É livro de autoajuda, liga o foda-se, liga não sei o quê, cara... Isso pra mim é o maior bullshit que existe no mundo, são esses caras que escrevem esses livros de autoajuda. Não sei se tem alguém aqui que escreve, mas enfim. Não acredito em nada de autoajuda, nada. Eu acho que o pior dinheiro gasto que existe no mundo é você botar um real em alguém que vem dizer pra você como é que você faz pra ser feliz, como é que você faz pra ganhar dinheiro, pra ficar rico em 7 dias, pra ficar rico em 15 dias, sabe? Isso não existe. Pra mim é
a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ser enganado dessa forma, né? Entendi. Mas enfim, são as minhas crenças, né? Não, entendi. Muito bom, Zé. Muito obrigado pela participação, é muito válida, muito enriquecedor, testemunho aí de vida, de experiência fantástica, né? Tem ali, ó, você acha que as pessoas vão ter mais educação financeira a partir dessa crise, sendo que muitos não têm reserva de emergência? Você pode responder isso daí para nós, para a gente finalizar a última pergunta? A Tati está perguntando. Eu acho que sim. Eu estou aprendendo com a crise a ter mais controle nas finanças, né? Eu acho que sim. Acho que as pessoas vão aprender a guardar um pouco mais, a ser mais conservadoras em algumas coisas, em ter um controle melhor dos seus custos, né? Eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Ok, ok. Sempre aprende, né? Sempre aprende. Uma crise como essa, ainda mais que ela vem uma força externa, né? Não é só uma família, não é uma cidade, não é um estado. Mesmo que fora, já era muito sério, né? Se fosse a esse nível. É um nível também não só nacional, nível mundial. Com certeza temos muito que aprender e a nos preparar melhor, a ver o quanto a gente gasta extra, quanto a gente joga nosso dinheiro fora, coloca dinheiro, né, em lugar que às vezes não deveria, compra coisa que não precisa, ah, gastos desnecessários, sai para jantar mais do que precisa, sai para viajar mais do que pode. Eu acredito sim que em momentos de aperto como esse as pessoas vão, porque eu lembro, como você mencionou, né, sobre a crise de 2001, eu estava aqui e foi literalmente, os Estados Unidos, o povo, ele sofreu uma mutação muito forte, muito grande, teve uma mudança em todos os cenários, inclusive o financeiro. Eu lembro que isso perdurou, né? Isso perdurou. O pessoal ficou um pouco mais sem vergonha ali até 2007, 2008 mais ou menos. Os americanos voltaram a gastar e estavam num nível de consumismo bastante elevado. Mas aí veio a crise de 2009, né? A crise de 2009 que afetou muito aquela bolha imobiliária. E eu no ramo da construção civil, eu lembro muito bem, sabe, que os americanos, ele antes, né, quando ele chamava a gente para dar um preço em um serviço deles, eles chamavam uma, duas pessoas, duas companhias, só para ter uma comparação, no máximo, mais tardar, três, mas era quase impossível. Geralmente chamava você e mais um para ter um balance ali, um equilíbrio para saber de variação de preço. Mas depois da crise, eles fecharam tanto o bolso que eles passaram a chamar 4, 5, 6 empresas para dar preço. E eles ficaram tão sem vergonha que eles falavam na sua cara: não, eu chamei mais 4, 5 empresas aí, estou esperando o orçamento deles para depois te dar a resposta. Aconteceu vezes de você ir na casa de um cliente para olhar um trabalho e você encontrar com um, dois, até três empresas lá, representantes, para encontrar com essa pessoa, porque eles já estavam tão treinados com essa crise de economizar, de shop around, né, de procurar preços mais baixos, que realmente ficou difícil para a gente, por um bom tempo, entendeu? Isso perdurou por uns próximos anos, perdurou. Depois, não, houve uma calmaria e eles voltaram, né, a ter uma reeducação financeira e fazer mais uma comparação com 2, 3 companhias, já voltaram a ter mais um equilíbrio. Eu acredito que agora, vai haver de novo uma nova readaptação e eles vão estar bastante, né? Não só ele como todos nós, né? Vamos estar mais atentos ao nosso dinheiro, aonde a gente coloca o nosso dinheiro. E você toca num ponto que ninguém mais do que você conhece aí a fundo, né, Adalto? E eu lembro muito da crise de 2008. Eu lembro que eu era executivo da IBM na época e eu tinha muitos executivos dos Estados Unidos que vinham para cá e o pessoal contava o que eles estavam fazendo, né? Quer dizer, o sujeito tinha uma casa lá que valia $500 mil, né? De uma hora para outra que estava financiada por $500 mil, aquela casa estava valendo $1 milhão. Ele pegava um outro financiamento por $1 milhão, pagava aqueles 500, ficava devendo $1 milhão. 6 meses depois, aquela casa estava valendo 1.300.000, ele pegava um financiamento de 1.300.000, pagava o de 1 milhão e ficava devendo 1.300.000. Você pode dar aula pra gente sobre isso, né? Foi verdade. Cara,
construíram uma pirâmide de papel, né? Um negócio de uma coisa maluca, né? Títulos podres mesmo. E aconteceu de uma forma muito alarmante. Muito E alarmante. o duro que estava na cara que estava acontecendo isso, né? E as pessoas não tomaram nenhuma atitude, né? Não. Tava na cara que isso ia acontecer, né? Não. Mas é isso aí, igual o Marcelo está pedindo ali, uma frase de alguém que esteve como alto executivo e agora empreendendo. Uma frase para deixar para gente? Uma frase? Isso. Eu morro de saudade do meu salário e não tenho nenhuma saudade do meu trabalho. Muito bom. Muito bom, bem aplicado. É. Bem aplicado. Isso responde, Marcelo? Olha lá, tem análise de empreendedor perfeita. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Muito obrigado, né, por esse tempo. Muito obrigado pelo seu tempo. Né? Obrigado por compartilhar esses Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Poxa vida, foi um prazer. Muito legal. Foi de grande valia e com certeza estamos juntos em outras aí, tá bom? Galera, todos vocês, Tá bom. muito obrigado. Te cuidem, né? Os que podem, os que vão sair para trabalhar, vão com cuidado. Né? Tenham um resto de tarde, semana abençoada aí para todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá? Zé Fernando, muito obrigado. Galera, todos vocês que estão assistindo. Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima, amanhã tem mais. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.